Bom dia a todos. Bom dia. Hoje, 8/2, aula de português. Hoje vamos trabalhar orações subordinadas. Vamos começar pelas adjetivas, tá? Orações subordinadas. Vamos começar pelas adjetivas. Porque entre adjetivas só temos duas. Bom dia, galera. Tudo tranquilo? Maricá, banca Coseac, tá? Acabei de saber aqui uma moradora de Maricá. Então, banca Coseac. Quem for fazer concurso para Maricá já vai começar a exaurir todas as questões da Coseac. A português, vou estudar orações subordinadas adjetivas. Vou colocar esse filtro lá. Aí vou colocar banca todas da Coseac. Que aí eu já vou saber como que a Coseac cobra esse assunto, né? Porque existem orações subordinadas substantivas, mas existem bancas que elas cobram aquilo de uma maneira muito peculiar. Mas eu preciso saber, né, como que a banca cobra esse assunto aqui. O Sebrae, por exemplo, tem muito isso. Então vocês precisam ficar atentos a isso. Como que a banca cobra aquele assunto? Porque às vezes a banca cobra de uma forma diferente, não de uma forma tradicional, que todas as outras bancas cobram. A banca Coseac é uma banca que não é uma banca de grande expressão, assim, as principais que nós temos aí é FCC, FGV, Sebrae, né? Tem essas bancas grandes, mas as bancas assim, menores estão crescendo, tipo a Coseac, é uma banca que tem feito vários concursos importantes, então deve ter muita questão da Coseac aí né? Deve ter muita coisa. Vamos lá? Orações subordinadas adjetivas. Quais os tipos de orações subordinadas que nós temos? Substantivos e adjetivos. Nós temos as substantivas, as subordinadas. Nós temos as substantivos, as adjetivas e as adverbiais. Correto? Nós temos essas três. Estudaremos as adjetivos, que são só duas. Aí depois estudaremos as substantivos e depois estudaremos as adverbiais. Por isso que nós estudamos aquela matéria toda de sintaxe, que é uma matéria até densa, alguns alunos acham chato. Mas é a matéria que dá base porque nós vamos estudar agora, foi proposital. Nós estudamos os termos integrantes, os termos acessórios, mas o que? Os termos essenciais, né? Os essenciais, os integrantes e os acessórios. Tudo vai convergir para essa matéria que nós vamos trabalhar a partir de então. Aí tu vai ver, cara, porque é um adjunto adverbial de tempo, de modo, de causa, isso, aquilo. Entendi. E aí a gente vai, né, trabalhando esse assunto aí. Vamos lá. Então, orações subordinadas adjetivas. No primeiro tópico vocês colocam o que? É o principal conectivo, tá? O principal conectivo. O que? Esse que dificilmente não vem em prova um que, né? Ele pode ser um pronome relativo. Quando eu sei que eu já expliquei isso para vocês, mas vamos recapitular, vamos revisar. Quando eu sei que a oração é subordinada adjetiva? Quando que ela é adjetiva? Ela expressa alguma qualidade? Não é semântico. Eu sei que a oração é subordinada adjetiva porque ela vem o quê? Ela vem com o pronome relativo. É o pronome relativo que vai me indicar. Eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Ela é adjetiva quando ela está precedida do pronome relativo. Olhei o pronome relativo, eu sei, é uma oração subordinada adjetiva, porque eu tenho o pronome relativo. Professor, mas como que eu sei que o pronome é relativo? É somente o que? É somente o qual? Eu sei que o pronome é relativo quando qualquer palavra que possa ser trocada por qual.
Se eu puder trocar o qual, a qual, os quais, as quais, né? Ou vai estar no singular, ou no plural, ou no feminino, ou no masculino, não importa. Mas eu consegui trocar qualquer palavra por o qual, por as quais, eu sei aquilo ali é um pronome relativo. Beleza? Se eu puder trocar por o qual, eu sei que eu tenho um pronome relativo. Essa cadeia que eu preciso fazer na minha cabeça. Tá? Ah, eu tenho a palavra que. Mas essa palavra que eu posso trocar por o qual? Ah, posso trocar por o qual. Ah, se eu trocar por o qual, eu tenho o que? O pronome? Relativo. E essa análise é uma análise morfológica. Eu estou indicando a classe da palavra. Quando eu indico a classe da palavra, eu sei que eu tenho um pronome relativo, eu sei, aí eu posso fazer minha análise sintática. Eu posso dizer depois, eu tenho o quê? Eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Aí já é uma análise sintática. Tá? Beleza? Tranquilo? Todo mundo tem isso aqui? Às vezes eu tenho onde, às vezes eu tenho cujo. Tá? O cujo ele só funciona como pronome relativo, então não preciso me preocupar. O cujo ele só vai funcionar como pronome relativo. Mas vamos anotar isso aí. Mas eu quero que vocês já entendam isso aqui. Consegui trocar por qual? Ah, é o quê? Mas eu troquei por qual? É pronome relativo. Se eu tenho pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Beleza. Então vamos lá. Primeiro é o quê? Posso colocar entre parênteses aí, assim que eu fiz meu material aqui. Ó. Quando eu estudava português, meu material eu fiz assim, do lado do que eu boto o quê? Vou botar o quê? O qual. Você pode colocar aí do lado do quezinho, você bota o qual. Uma outra anotação que eu fiz. O pronome relativo, pode colocar aqui. Daiane, você já sabe isso, mas não custa nada revisar. O pronome relativo retoma um termo antecedente. O pronome relativo retoma um termo antecedente. O pronome relativo retoma um termo antecedente. Então, qual é o valor dele? Lolo, Eli, vocês são a esperança de uma geração futura. Sim, o pronome relativo ele retoma um termo antecedente. Então ele tem um valor anafórico. A banca adora essas palavrinhas assim que a gente quase não usa. Valor anafórico. Não pense na morte da bezerra. Vamos para cima. Qual é o valor do... Uma palavra que retoma o termo antecedente, qual é o valor dela? É um valor anafórico. Isso cai muito, né? Cai demais, Cai demais, valor anafórico. Valor anafórico. É anáfora, né? Tem essa expressão anáfora. Porque existe também o valor o quê? Catafórico. Tá? Existe o valor catafórico, mas o pronome relativo tem um valor anafórico, ele retoma um termo antecedente. Não é catafórico, é anafórico. Beleza. Aí um exemplo. Este é o valor de que dispõe. Este é o valor, este é o valor de que dispõe. O que
aqui em cima é essencial para nós. O outro ficou muito perto do delegado. Vamos lá? Vá se automotivando. Ninguém vai fazer isso com você. Vamos lá? Beleza? Então eu troquei o que por o qual pronome relativo. Mais um caso de pronome relativo. O que? Aqui fica difícil de trocar por qual. O qual em cima fica estranho, né? Então aqui a regra é outra. Troquei por o qual pronome relativo. Qual é a regra aqui? Isso aqui caiu na última prova de Araruama, cai direto. Esse O aqui, ó, esse Ozinho aqui, ou esse A, os que ensinam, esse O eu posso trocar por aquele. Posso ou não posso? Aquele é um pronome demonstrativo. É ou não é? Aquele é um pronome demonstrativo. Quando o que vem precedido de pronome demonstrativo, esse que é um pronome relativo. Vamos colocar isso no caderno? Quando o que vem precedido de um pronome demonstrativo, ele é pronome relativo. Ele é pronome relativo.
Ele é pronome relativo. Beleza, tranquilo aí. Tá com sono aí, né? Não? Essa aqui, este é o valor de que dispõe. Este é o valor do qual. Ah, porque com é o valor do qual. Então isso aqui é um pronome. Agora esse aqui e esse aqui. Posso trocar por aquele? Ou a mais que, se eu trocar o ou por aquele, o que eu tenho aqui é um pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo, a oração que eu tenho depois é uma oração adjetiva. Então vamos ver, o que ensina? Aquele que ensina. Eu posso trocar por aquele, é aquele que ensina. Então esse aqui é um pronome relativo. Esse aqui também é um pronome relativo. Esse caso aqui cai bastante em prova, tá? O que ensina, o que me atendeu, porque às vezes o aluno não consegue fazer essa troca, né? Ele não consegue raciocinar, não conhece a matéria, aí ele não vai trocar por aquele, ele vai olhar esse o ali, não vai saber o que é esse o, vai achar que é um artigo, que é qualquer outra coisa menos um pronome. Um o funcionando como pronome. Estranho dessa, né? Um pronome demonstrativo. Quais são os pronomes demonstrativos? Esse, aquele, isso, né? Isso. Agora, o funcionando como pronome demonstrativo é mais difícil, cai em prova direta. Beleza? E se ele é o pronome demonstrativo, o que vem depois é um pronome relativo. Pronto, aí eu já sei qual é a minha oração. Minha oração que vem depois é uma oração adjetiva. Próximo. É a palavra número 2, né? Quem? Nós trabalhamos o que, agora vamos trabalhar o quem. Quem? Aí você vai colocar assim: trocar por o qual. Vou apagar. Trocar por o qual. Troquei por o qual é pronome relativo. Troquei por o qual é pronome relativo. Exemplo: esta é a arquiteta a quem ele fez referência. Esta é a quem ele fez referência. Esta é a arquiteta a quem ele fez referência. Esta é a arquiteta a qual, dá ou não dá? A qual ele fez referência. Troquei o quem por a qual é pronome relativo. Nem sempre o quem vai ser pronome relativo. Nem sempre. Quando que o quem é pronome relativo? Quando eu posso trocar por a qual. Se eu não puder trocar por a qual, o quem não é pronome relativo. Agora tem uma questão aqui, ó. Vamos ver aqui. Esta é a arquiteta a quem ele fez referência.
Agora, quando troca por a qual, tem que usar crase. Aí você tem que usar crase. Quando você bota o a qual, você vai ter que usar crase. Aí tem que ser atualizado. Este é aqui dentro a qual, porque aqui vai pedir a crase. Tomar cuidado com isso. CESP, então, é uma desgraça. Ela vai pegar isso aqui, ó. Olha o que a CESP faz. E aí o aluno, não, essa aqui eu acertei. Aí erra aquela e anula a outra que ele tinha acertado. Aí quer dizer, ele perde duas questões. Por quê? A Sebrastra, a CESP vai colocar assim. A oração acima pode ser reescrita corretamente dessa forma. Aí coloca, esta arquiteta qual? Aí coloca sem crase. O cara não se livra. E aí coloca, certo, esse aqui eu posso trocar para qual? Ele vai certeza. Mas esqueceu da crase. Aí fica incorreta a questão, errado. Sérgio Pedro foi Por que entra a crase nesse caso? Esta é a arquiteta a qual ele fez referência. É porque é uma junção da preposição, que ele está pedindo a preposição. Faz referência a ideia. Essa palavra aqui, ó, é isso aí. Quem faz referência, ó, isso aqui é uma regência dessa palavra. Essa palavra que rege a preposição. Quem faz referência a alguém? Alguém? Ou faz referência a alguém? Fez referência a alguém. Entendeu? Pode dizer então que ele está deslocado ou não? Porque a referência está depois. Né? A referência está depois. Acho que é essa que a gente não consegue visualizar. Porque se eu fosse escrever isso aqui de uma forma reta, na ordem direta da oração, ficaria como? Ele fez referência a arquiteto. Ele fez referência a arquiteto. Correto? Conseguiu pegar? Mas aí ele trocou a ordem. Esta é a arquiteta a quem? Porque o a qual, o pronome relativo, ele retoma o termo antecedente. Ele é anafórico. Então vamos trocar esse a qual, quando a gente fala que ele, às vezes o aluno decora o troço, mas não entende o que é. Ele é um termo anafórico, ele retoma o termo antecedente. Se ele está retomando o termo antecedente, ele é anafórico, ele está no lugar do termo antecedente. Ele está no lugar, ele está substituindo. E aí que vem a situação. Quando eu dou essa pausa assim, é porque eu estou raciocinando, porque eu preciso raciocinar junto com vocês. Português não é, eu sei tudo. Não, a gente precisa raciocinar a questão. Ele toma um termo antecedente. Eu já fiz essa brincadeira com vocês aqui. Vamos tirar o a qual, ou a quem, tanto faz. E ele está retomando esse termo. Para eu saber, lembra que eu fiz a brincadeira com vocês aqui? O Léo vai lembrar. Para eu saber a classe gramatical, para eu saber, na verdade, a função do a qual é a função sintática dele, não a classe gramatical não. A classe gramatical é o pronome relativo. Eu quero saber a função sintática dele. Como que eu descubro a função sintática dele? Já trabalhei isso com vocês aqui em sala de forma exauriente. Como que eu vou descobrir a função sintática? Tayane, me ajuda. Quer café? Bom, vamos café mesmo. Como que eu descubro a função sintática disso aqui? Isso aí cai em prova direto. Como que eu vou descobrir a função sintática dele? Fazendo transformação dela, né? Com ordem direta. Ele não substitui o termo antecedente, ele não é anafórico, ele não retoma o termo antecedente. Troco ele pelo termo que vem antes dele. Como que vai ficar? Como vai ficar? Deixa eu preciso que vocês raciocinem, não posso ficar pensando sozinho. Tem duas maneiras de fazer.
Eu posso fazer exatamente do jeito que está aqui, ou eu posso colocar a oração na forma direta. Vou tirar o a qual e vou, para eu saber a função sintática dele, eu substituo pelo termo anterior. Qual é o termo anterior? A arquiteta. A arquiteta é o termo anterior. A arquiteta, ele fez referência. Na ordem direta ficaria como? Ele fez referência. Arquiteto, mas eu entrar o A 2 vezes também. Se eu quiser, exatamente, se eu quiser colocar do jeito que está aqui, eu vou colocar a arquiteta. A arquiteta. Beleza. A arquiteta. É o que já está aqui, é o que está aqui. Ele fez referência. Quem fez referência não foi a arquiteta, foi ele. Ele fez referência à arquiteta. Quem faz referência a alguém. Ah, então, a palavra referência, é assim que os professores ensinam, rege a preposição a. E eu já tenho o artigo a. Então eu vou primeiro a crase. Por isso que existe crase. Entende? A arquiteta, ele fez referência. Não foi a arquiteta que fez, não. Foi ele que fez. A quem? A arquiteta. Entendeu isso aí? Aí qual é a função sintática do a qual? Qual é a função sintática do a qual? Receber a palavra. Ele fez. Quem faz alguma coisa. Faz o quê? Referência. Qual é a função do a qual? Ele está completando o nome? Ou está completando a ideia do verbo? Ele está completando algum nome? Não, fez referência a ela. Não. Não Você tá fez a confundindo. ela. Quem fez referência a quem? Arquiteto. Você está confundindo. A arquiteta que é o complemento do nome. Então, Eu estou perguntando o a qual está substituindo quem? vai ter a mesma função. Certo ou errado? Certo. Ah, entendi. Tá fazendo a Entendeu? mesma. A qual é Tá aí, a referência concorda? que é arquiteto. Tá vendo como concorda? Beleza? No outro tá certo. Isso aí. A arquiteta, eu troquei por arquiteta. Sim, doeu. Isso aí. Então, esse a qual, ele tem a função de quê? De complemento. Ele tem a função de complemento. Esse aqui é o complemento de quem? Esse aqui é o complemento de. Tranquilo? Quem faz alguma coisa. Faz alguma coisa a alguém. Aqui eu descobri isso aqui, vai prova demais também. Qual a função do pronome relativo? A função do pronome relativo aqui nesse caso é de complemento nominal. Porque quem faz referência a alguém. A arquiteta. A arquiteta é o lugar do qual. Eu já expliquei isso aí muitas vezes. Porque isso aqui é importante pra caramba. Isso aqui é uma questão até difícil, né? Se um aluno desavisado. É para conseguir entender. É só um método de substituição aqui. Substituída, professor. Vamos lá. Aí você viu por que dá crase, né? Você viu o que pede a crase?
Já colocamos aí que o qual é sempre pronome relativo. Colocamos isso? O qual é sempre pronome relativo. Vamos colocar, bota um asterisco, coloca uma oração aí. Coloque assim, ó. Chegou o tio da aluna. Chegou o tio da aluna. Que é dentista. Vírgula, que é dentista. Chegou o tio da aluna, que é dentista. Aí você vai colocar outra aí, idêntica embaixo. Só que no lugar do que você vai botar o qual. Coloca assim, ó, vai botar a qual. Chegou o tio da aluna, a qual é dentista. Olha que interessante. Aqui é só na cabeça da questão, tá? Aqui é para o aluno ficar doido mesmo. Fala assim, meu Deus do céu. Chegou o quê? O tio Da aluna, vírgula, que é dentista. que é dentista. Embaixo, mesma coisa. Aí eu vou colocar aqui a mesma coisa. Chegou o tio da aluna, A qual. Qual o problema aqui? Ali no que é, trata do tio, na qual trata da aluna, né? Não, esse é o problema. Aqui você não sabe quem é. Essa frase é ambígua. Essa não. Essa não é ambígua, mas essa frase é ambígua. Quem é dentista? É o tio ou a aluna? Chegou o tio da aluna que é dentista. Mas quem é dentista? É o tio ou a aluna? Depende. Se eu trocar por o qual, é o tio que é dentista. Se eu trocar por a qual, é a aluna que é dentista. Entendeu o problema dessa oração? Então isso aqui é uma oração ambígua. Então aqui há um problema, tá? A ambiguidade. Há um problema aqui na linguagem que você vai colocar no seu caderno. Então nesse caso aqui, Rafa, eu não vou usar o que? Eu sempre vou usar o qual, a qual. Porque aí eu consigo, Léo, fazer a concordância. E se dentista é o tio, eu uso um qual. Se a aluna que é dentista, eu vou usar a qual. Beleza? Então tomar cuidado com isso aí. Tranquilo. Próximo. Cujo. Aí vamos colocar já um exemplo do cujo. E depois vamos fazer algumas observações. Assim que eu montei meu material, vocês vão estudar desse jeito. Esta é a aluna cujo material é organizado. Cujo material é organizado. Estamos falando de qual aluna? Qual que é o material organizado? Todas? Esta é a aluna cujo material é organizado. Aí você vai colocar assim, ó. Quando que eu uso cujo? Ó, isso que eu quero que vocês entendam. Quando usar o cujo? Quando usar o cujo? Coloque assim. Quando usar o cujo? Pode colocar assim. Agora olha para mim. O cujo, ele é pronome relativo. Sempre. Sempre o cujo vai ser pronome relativo. Mas eu posso usar em qualquer situação? Não. Por exemplo, aqui eu posso. Chegou o tio da aluna, cuja é dentista, cuja é dentista, eu posso.
Então, quando que eu uso cujo? Cujo é sempre pronome relativo. Quando que eu uso cujo? Aí você vai colocar assim, ó, ideia de posse. Ideia de posse. Posse. O material é de quem? Da aluna. É ou não é? O material é da aluna, então eu posso usar o cujo. Agora, deixa eu ver aqui, ó. Esta é a aluna cujo material é organizado. Qual mais o que? Coloca assim, ó, entre nomes. Ideia de posse, mais o que? Entre nomes. Vê se está entre nomes aí. Está entre nomes. Aluna e material, entre nomes. Não admite artigo antes ou depois. Não admite artigo antes ou... Olha que regra super importante. Daiane, que regra super importante é essa? Não admite o quê? Artigo antes ou depois. E qual o desdobramento lógico disso, Rafa? Se você pudesse agora aqui me falar. Qual o desdobramento lógico disso aí? Se ele não admite artigo antes ou depois, ele não admite crase. O cujo não admite crase. Não tem como que meter uma crase ali antes do cujo. Por quê? Porque não vai ter a contração do artigo com a preposição. Ele admite preposição. Preposição talvez ele admita. Agora, artigo ele nunca admite. Então, dificilmente eu vou ter o quê? Crase. Porque ele não admite artigo antes ou depois. Então, eu não posso dizer assim, ó, esta é a aluna cujo o material, às vezes as pessoas dizem assim, isso vem questão de prova direta, cujo o material, aí você botou o ali, não admite artigo, não posso colocar, tá? Mas o que? Concorda com o termo posterior. Vamos colocar isso aí, mais uma observação. O cujo concorda com o termo posterior. Isso é interessante a beça. Isso é muito interessante. É a regra de concordância do cujo. A prova, a banca adora explorar o cujo, tá? Grava essas regras. Isso é regra. Isso é decorar. Quando que eu uso cujo? Quando eu quero a ideia de posse. Sempre entre nomes. Mas o que? Não admite artigo antes ou depois. E ainda, concorda com o termo? Olha que interessante. Aquele exemplo que nós demos aqui, aquele exemplo do... Aqui está aí, não está no teu caderno? Essa é a aluna cujo material é organizado. Não, o outro, aquela que a gente estava analisando. Da arquiteta, viu? Então, da arquiteta aí. Esta é a arquiteta a quem fez referência. Esta é a arquiteta a qual ele fez referência. A quem ele fez. O qual, como ele é anafórico e retoma o termo antecedente, ele concorda com quem? Com o termo anterior. O cujo, ele concorda com o termo Posterior. É isso, é assim que o aluno estuda. É assim que o aluno decora. É assim que cai prova. Porra! Ele sempre tira 10 em português. Por quê? O cara está sempre analisando esse tipo de coisa. Ele fica dia e noite aquilo ali. Entendeu? Olhando a matéria, revisando, revisou 10 vezes. Tu não tem como esquecer isso aí. Pô, aquele chato do professor ficava falando isso na hora. E aí você não erra. Agora, se o cara olhar isso uma vez na vida do namoro, vai esquecer. É regra para tudo quanto é lado. Tá bom? Então tem que trabalhar firme. Esta é a aluna cujo material é organizado. Próximo, que funciona também como pronome relativo. Onde. A palavra onde. Onde. O onde é perigoso. Por que o onde é perigoso? Porque o onde, ele dá ideia de lugar. E normalmente o que dá ideia de lugar? Normalmente o que quando nós pensamos em lugar, nós pensamos em quem? Um advérbio. Aí a gente pensa no advérbio. E olha aqui, o onde funcionando como pronome relativo. Normalmente a gente pensa no onde numa oração adverbial, num adjunto adverbial. Tranquilo? Então a ideia de lugar,
ela está mais ligada aos adjuntos adverbiais. Mas o onde, ele dá essa ideia de lugar, mas pode funcionar como pronome relativo. Mas quando que o onde funciona como pronome relativo? Quando eu puder trocar por o qual. Tudo que eu puder trocar por o qual, eu preciso ficar fazendo esse exercício. Tudo que eu puder trocar por o qual é pronome relativo. Então você coloca assim do lado do onde. Trocar por o qual. O qual, a qual, as quais, os quais, tá? Trocar por o qual. Agora aumentando um grade na nossa aula. Aumentando um grade. Quem mora em algum lugar, não é isso, né? Você não fala quem mora em algum lugar? Então existe a preposição em. Então eu não troco por o qual, eu troco por no. Entendeu isso aí? No qual. Porque existe o em. Quem mora em. Então no lugar ali, eu não vou trocar por o qual, eu vou trocar por no. Porque no é o quê? É em. Mais. Professor, não aguento mais. É muita matéria. Mas a própria pergunta, Rafa, ela te induz. Quem mora em. Vê se faz sentido para você, uma oração. Não conheço o bairro onde ele trabalha. Vamos colocar essa oração aí? Não conheço o bairro onde ele trabalha. Não conheço o bairro onde ele trabalha. Não conheço o bairro onde ele trabalha. Posso trocar por no qual? Não conheço o bairro no qual ele trabalha. No qual. Beleza. O termo anterior traz ideia de lugar? O termo anterior, bairro. Bairro é lugar, né? Então eu posso usar? Posso usar onde? Se não trouxesse ideia de lugar, gente, é isso que eu quero que vocês entendam, que é isso que cai em prova. Se a palavra anterior não trouxer ideia de lugar, eu não posso usar o onde. Beleza? Vamos botar essa observação? Se o quê? O termo anterior, pode colocar aí essa observação. O termo anterior precisa trazer ideia de lugar. CESP explora isso demais. Quando vocês forem fazer prova da Sebrasco, fica de olho nisso aí, porque você vai conseguir trocar por qual. O qual você vai conseguir trocar. Você vai pegar o onde, vai ter questões que vão ser assim, já estou te antecipando, tá? Daí quando tu estiver fazendo aquela prova de auditoria fiscal, aí tu vai lembrar disso aqui que eu estou te falando, que essas questões vêm nessas provas mais puxadas. Vai vir uma questão lá que tu vai encaixar o qual bonito, tu vai falar, cara, tá redondo, dá para trocar o onde por um qual. Só que o termo anterior não traz ideia de lugar. E aí a questão fica errada. E eu, cara, não sei, não sabe nem de onde que veio o tiro. Que tiro foi esse? Existia aquela música famosíssima daquela moça, que eu esqueci o nome também. Que tiro foi esse? Você não sabe nem de onde veio o tiro. Não, mas tá perfeito. Troquei o onde por um qual bonito. Mas o termo anterior não dá ideia de lugar, então eu não posso usar onde. Onde é para ideia de lugar. Eu acho que tem alguma questão aqui nesse sentido depois, tá? Beleza. Próximo. Quando?
Marcelo, quando eu posso usar o quando? Quando dá ideia de quê? Tempo. Tempo. Então você vai colocar do lado assim, tempo. Só posso usar quando dá ideia de tempo. Exemplo. Não sei o mês. Não sei o mês. Mês dá ideia de tempo. Mês. Não sei o mês. Quando. Não sei o mês. Quando ele retornará. Hélio, posso trocar o quando por no qual? Tem que no qual. No qual posso? Então você coloca a setinha assim, do quando, você bota assim, no qual. Troquei por no qual, o quando está funcionando como pronome relativo. Olha quantos pronomes relativos eu tenho, eu não sabia. Olha quantos. Eu tenho onde, que é pronome relativo. Eu penso que o pronome relativo é o qual, a qual. Pronome relativo pode ser quando, pode ser onde e pode ser como. Próximo. Como. A gente já vai trabalhando a sintaxe e a semântica. O como, dá ideia de quê? Dá ideia de quê? Como se faz? Como se estuda para concurso? Dá ideia de modo. Modo. Como que faz? Qual é o modo? Você vai botar assim no como, você vai botar aí modo, ideia de modo. Como se faz isso? Qual é o modo de se fazer? Ideia de modo. Lembra do adjunto adverbial de modo? Eu estou querendo traçar esse paralelo com vocês, para vocês entenderem que o onde, o quando e o como, ele vai trazer as ideias de advérbios, mas ele está funcionando como pronome relativo. E as orações que eu tenho depois não são orações adverbiais, são orações adjetivas. É isso que eu preciso entender. E essa é a confusão do aluno. Vamos colocar lá? Vamos colocar uma questão aqui. Como a ideia de modo. Ó, aí a questão, a oraçãozinha aí pra gente de exemplo. Sei o modo, como fazer essa questão. Sei o modo, como fazer essa questão. O antecedente traz a ideia de modo? Traz ou não traz? É a palavra modo. Não sei o modo, não sei a maneira. Poderia vir assim também, né? Ó, não sei o modo como fazer. Mas poderia ser assim, Emily. Não sei a maneira como fazer a questão. Não sei a maneira. Da ideia de modo, de maneira. Beleza? Mais uma. Professor, eu pensei que era só o qual. Tem um montão. Tem um montão. Próximo. Quanto? Quanto? Aí você vai colocar assim, ó. Precedido é o que vem antes. Precedido de tudo ou todo. Precedido de tudo ou todo. De tudo ou todo. Ponto. Pode trocar pelo porquê. Pode trocar pelo porquê. Qual o porquê? O porquê é separado, né? O porquê é separado. Independente com a ação do ser, meio da frase, final da frase.
Porque o acento, a gente está trabalhando aqui, essas palavras, elas estão funcionando assim, como se fosse uma conjunção, né? É uma conjunção. Como se fosse, não, é uma conjunção. Ela está juntando duas orações. Então ela está funcionando como conjunção. Quando funciona como conjunção nesse caso aqui, ele está separado. Porque um lado é o qual e o outro lado é a preposição por. Tá? Aí aqui não tem acento não. Porque esse acento normalmente ele é utilizado quando é pergunta, né? Naquelas regras, né? No final de frase, né? É isso aí. Esse aqui normalmente não tem não, tá? Mas é só você lembrar do tudo. Olha essa expressão aqui, ó. Dá uma olhada nessa expressão que nós vamos colocar agora. Exemplo. Comprei tudo quanto eu pedi. Quanto eu pedi. Seria comprou. Comprou tudo quanto eu pedi. Qual é a dúvida daí? Não seria comprou? Comprou. Eu falei comprou? Comprei. Ah, falei comprei? É. Muito bem, pô, muito bem lembrado. Eu comprei, eu pedi, aí é complicado, eu pedi pra mim mesmo, né? Estranho essa, Comprei tudo quanto eu pedi, quer dizer, eu fiz um pedido pra mim mesmo. Aí é complicado. Tem gente que pode ter um maluco, né? Assim, fica pedindo para si mesmo, né? Inclusive, lembra que a gente trabalhou lá na nossa primeira aula? Nós falamos do imperativo. O que é o imperativo? É uma ordem, um pedido ou uma solicitação, né? Um pedido ou um conselho. E aí não tem como eu pedir para mim mesmo, né? Lembra que nós falamos isso? Por isso que no imperativo você não tem a primeira pessoa. A primeira pessoa você não tem no imperativo. Lembra? Que não tem a primeira pessoa. A primeira pessoa do singular. Nós não temos. Por uma questão de polidez, nós podemos ter a primeira pessoa do plural. Comprou tudo quanto eu pedi. Esse quanto aí. Que aí você pode analisar, esse comprou tudo que eu pedi, né? O qual eu pedi. Não posso trocar esse quanto por o qual, pelo que, né? Comprou tudo que eu pedi. Concorda comigo? Comprou tudo que eu pedi. Comprou tudo o qual eu pedi. Ah, troquei por qual, troquei pelo que. É um pronome relativo, tá? Mas esse pode trocar pelo porquê. Não é o porquê. É só o quê. Não, pode trocar por quê. Eu entendi porquê. Eu falei, não estou entendendo esse porquê. Não. Por isso que a Dayane estava me perguntando. É por isso que eu te perguntei, como é que é esse porquê? Eu não esqueci. Não, aí não tem nem como. Isso que eu também estou tentando entender, o que tem a ver. Trocar pela palavra que. Tá? Eu devo ter me expressado errado, né? Ainda perguntei. A gente está começando a aula, dá uma trela pro professor. Não, trocar pela palavra que. Porque separado. Ela já perguntou com acento ou sem acento. Eu ainda fiquei, gente, quanto, porquê? Eu falei, não consegui encaixar o porquê. Não. Expressão. Dá para trocar pelo que. Hoje é domingo, não desculpa. Não tem nem como. Trocar isso aqui pelo porquê. Não tinha cabimento. Estou tentando entender aqui por que vai trocar pelo porquê. Mas eu tava esperando ele Mas tem que perguntar, tá, gente? Porque eu também posso, né? Eu tava esperando você terminar de explicar pra perguntar também. Não, quando ele terminou, ele falou que era trocar pelo quê, eu falei, então não é porquê. Como? É trocar pelo que. Pela palavra que. Posso ou não posso trocar pela palavra que? Isso.
Agora pode. É porque é que você botou assim, ó, pode trocar pelo porquê. Pelo porquê. Falei errado. Então tá, você pode trocar pela palavra Então é pelo quê, esquece o por. E eu ia falar pela palavra que, aí depois, sei lá, deu pane no sistema e eu falei errado. Mas todo mundo conseguiu pegar isso comigo? Agora Eu vou trocar sim. o quanto pelo que. Agora Aqui, é porque aqui fica mais esquisito trocar pelo qual, fica meio estranho trocar pelo qual, tá? Mas não estaria errado. Agora, quando eu vou trocar pela palavra que, aí fica bonitinho, né? Comprou tudo que eu pedi. Tudo qual eu pedi. Mas o que fica mais bonito. Troquei, comprei tudo que eu... Comprou tudo que eu pedi. O que é sempre relativo? Não, né? Porque o que tem várias funções. O que só é pronome relativo quando eu posso qual. trocar por qual. O que tem várias funções. Nossa, Deus. Isso que eu tô pensando. Essa é a menina que eu gosto. Essa é a menina a qual eu gosto. Agora, não se preocupe, é que eu queria fazer uma surpresa. Usei o que de novo? Não se preocupe, é que eu queria fazer uma surpresa. Esse que aí, eu posso trocar? Não se preocupe, o qual eu não, tá? Então aqui já não é pronome relativo. Aqui é o quê? Aqui o que é o quê? Não é expletivo, é que? Aqui é uma partícula de real, por exemplo. Se tirada para Não se preocupe, eu queria fazer uma surpresa. Não atrapalhou em nada, então era uma partícula de real. Entendeu? Depois outras funções, várias outras funções. Bom? Beleza? Tranquilo? Então nós ficamos aqui. O que eu troco por o qual. Vê se não foram as regras que nós colocamos aí, só para a gente recapitular. A palavra que, troquei por o qual, pronome relativo. Pronome demonstrativo, mais que. Não foi? O, a, as, botamos essa? Colocamos essa aí. Pronome demonstrativo mais que. Quem? Trocando por o qual. Não foi isso? Sim. O qual sempre. O qual sempre. Certo ou errado, é? Cujo, sempre. Cujo, sempre. Onde? Somente quando dá a ideia de lugar. Quando? Somente quando dá a ideia de como? Quando dá a ideia de modo. E o quanto que nós colocamos aí quando trocar por o, pela palavra que. Pela palavra que. Pronto. Resolvido. Agora coloque assim, classificação. Classificação. Tá fluindo bem aí, gente? Tranquilo? Beleza. Que aula, essa aula é muito importante. Eu sempre errei uma questão em prova. E eu falo, cara, não consigo identificar isso aqui, cara. E nenhum professor, os professores não tinham identificado isso, ou eu não prestava atenção, ou eu ficava viajando nas aulas do primário, né? Chamava-se de primário na época. A questão que nós vamos trabalhar agora. Vinha uma questão que parecia ser de interpretação de texto. Assim, o trecho das linhas 2 e 3 do texto tem caráter restritivo, tem caráter explicativo. Não parece uma questão de interpretação? Então deixa eu pegar a linha do texto, olhar aquela linha. Deixa eu ver. Se eu tenho caráter restritivo, o cara, eu não sei. E era por quê? Porque eu não conhecia essa parte da gramática. As orações adjetivas, elas podem ter caráter restritivo ou explicativo. Já falei isso para vocês. Quando que tem caráter restritivo? Quando não tem pontuação. Quando tem caráter explicativo? Quando tem pontuação. Essa é a regra básica que os professores não explicavam, ou eu não prestava atenção. E aí eu errava a questão em prova direto. Aí depois, lá na frente, eu fui descobrir isso aí. Vamos colocar essa classificação então? Vamos colocar assim, ó. Nós estamos falando de que oração? Oração adjetiva. Oração adjetiva. Aí você vai colocar assim, restritiva.
Restritiva. Restritiva. Não tem pontuação. Não tem pontuação. Beleza. Pode colocar na próxima linha. Explicativa. Explicativa. Com pontuação. Vírgula. As pontuações que eu posso usar. Vírgula. Travessão. Ou parênteses. Ou parênteses. Vamos lá. Exemplo. Exemplo. Está quase na hora do intervalo. Vamos para cima, vamos com tudo. Exemplo. Este é o retrato. Mas qual exemplo? Do explicativo ou da restritiva? Vamos descobrir? Sem pontuação agora. Sem pontuação. Este é o retrato que a polícia divulgou. Este é o retrato que a polícia. Este é o retrato que a polícia divulgou. Sem pontuação. Eu estou explicando ou estou restringindo? Restringindo. Porque não tem? Ah, essa é a restritiva, né? Este é o retrato que a polícia divulgou. Eu estou dizendo assim, ó, não é qualquer retrato. Eu estou restringindo. Eu estou falando, esse aqui é um retrato, mas não é qualquer retrato. Esse aqui é um retrato que a polícia divulgou. Eu estou restringindo, tá vendo a ideia restritiva? Se eu colocar a vírgula, eu não estou mais restringindo. E aí no texto vem uma desgraça dessa, o cara não sabe. Tem caráter explicativo. Está explicando qual foi o retrato. É o retrato que a polícia está explicando. Mas não está explicando porra nenhuma, está restringindo, eu não sabia. É uma questão que o cara fala, pô, não sei interpretar texto, eu sou um péssimo interpretador de texto. A minha prova só vem interpretação de texto. O pessoal fala isso. Não vem mais gramática, só vem interpretação de texto. Inferno. Nada disso. É porque o aluno não conhece a gramática. Se eu meto uma vírgula aqui, já não estou mais restringindo, eu estou explicando. Beleza? Olha esse aqui. João Paulo. João Paulo. É João Paulo que está aí hoje? É. O rapaz que está ali embaixo. É João Paulo, não é? Não. É. João, outra coisa. João Carlos. João Carlos. Em homenagem a ele, poderíamos até colocar, mas todo mundo já escreveu João Paulo. João Paulo, que é um excelente contador, vírgula, João Paulo, vírgula, que é um excelente contador, vírgula, orientou a empresa. Olha a ideia. Agora eu estou restringindo? Agora eu estou restringindo. Eu estou explicando quem é João Paulo. Isso aí. É um aposto, né? Isso é um aposto. Não, isso não é um aposto. Não? Não, isso aqui é o Está quê? explicando ele? Está explicando, mas isso aqui é um aposto. Se você colocar isso na prova, você vai errar. Não é classificação. Classificação explicativa? Oração de... Isso é uma hora. Isso não é um aposto, gente. Parece um aposto, mas não é aposto. Nós estamos estudando as orações. Se você colocar que isso aqui é um aposto, você vai errar na prova. E o que difere do aposto? O que difere? Esse que eu posso trocar por qual?
João Paulo, que é um excelente contador, o qual é, se eu tenho pronome relativo, eu tenho aposto? Não, se eu tenho pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Quando eu teria um aposto? Nós vamos estudar mais à frente. A oração subordinada substantiva apositiva. Deixa eu falar. Meu Deus do céu. O aposto, Cada vez. nós vamos estudar lá na frente. É porque a gente aprende na escola que aposto é quando vem uma explicação entre vírgulas, né? É porque o aposto, ele também pode estar qualificando, existe esse aposto explicativo. Como existe a oração adjetiva explicativa e existe o aposto explicativo, a gente confunde o aposto com a oração adjetiva. Por quê? Porque ambos têm a função de explicar. Por isso que se explica primeiro essa oração adjetiva, para a gente não fazer essa confusão lá na frente quando for aprender o do aposto. Exatamente. Por que eu sei que não é aposto? Porque eu Porque tenho um pronome relativo. O que marca a oração adjetiva é o pronome relativo. Se eu retirar esse pronome relativo, eu fico com aposto. Olha só, quer ver eu colocar um aposto aqui? João Paulo, excelente contador, vírgula, excelente contador, vírgula, orientou a empresa. Aí eu tenho aposto. Pegou, Léo, isso aí? Aí eu tenho aposto, porque eu não tenho conjunção. Olha só, preste atenção. Tô notando. Vamos analisar a questão. Todo mundo, quero que todo mundo analise, isso aí é um ponto importante. Olha só. Você falou em aposto. Aposto não é oração. Aposto não é oração. Quando que eu tenho oração? Quando eu tenho verbo. Se eu tenho oração, eu tenho verbo. Veja bem, João Paulo, vírgula, que é um excelente. Eu tenho verbo? Eu tenho verbo ser. Então isso aqui pode ser um aposto. Existe aposto com verbo? Não existe aposto com verbo. Se existe um verbo, eu tenho uma oração. E essa oração, ela até pode ser uma oração funcionando como aposto, que a gente chama de oração apositiva. Isso pode acontecer? Pode. Mas aqui você não pode falar, eu tenho um aposto. Eu tenho uma oração, porque eu tenho um verbo. Legal? E se eu tenho pronome relativo, a oração não pode ser apositiva. Beleza? Nós vamos trabalhar um exemplo de oração apositiva. Mas você vai ver que o pronome não é relativo. Eu vou ter uma conjunção integrante. Aí é outra situação, daqui a pouco a gente trabalha ela. Tá? São cenas do próximo capítulo. Agora você está até gostando, né? Quando a gente começa a entender, a gente começa a gostar. O problema é que você não entende nada, aí dá uma desgraça. Vamos lá. Entendeu, Eva? Por que não é um aposto? João Paulo, que é um excelente contador, orientou então. Beleza. Agora que nós vamos pegar a questão semântica. Coloca assim no seu caderno, do jeito que está aqui na minha apostila, você vai colocar assim. Observar, pode colocar assim, pode botar um asterisco, observar a alteração semântica, a alteração de significado. Observar a alteração semântica. É um exemplo grande, mas é importante, porque vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos lá. Anote assim, ó. Admiro os meus primos. Admiro os meus primos. Admiro os meus primos. Que sempre tiram boas notas. Que sempre tiram boas notas. Admiro os meus primos que sempre tiram boas notas. Agora pula uma linha e coloca a mesma coisa. A mesma coisa. Só que
Você vai colocar vírgula agora. Você vai colocar, admiro os meus primos, vírgula, que sempre tiram boas notas. Admiro os meus primos, que sempre tiram boas notas. Analise isso aí. Qual é a diferença de um para o outro? Ele está pensando, não admiro o primo nenhum, nem o que tira boa nota por vírgula, nem esse vírgula. Meus primos só tiram péssimas notas. Qual é a diferença, Léo? O que nós temos que observar aí? Uma alteração. Qual é a alteração semântica? Uma restringe e outra explica, né? Uma restringe outra? Não, professor, tudo bem, isso eu já sabia. Sim, mas há uma alteração semântica, que inclusive a questão pode ficar errada, se você não perceber. Existem situações que você não vai poder usar a vírgula, ou obrigatoriamente terá que usar a vírgula. Por quê? Vamos lá. Nesse exemplo aqui, eu posso usar a vírgula ou não. Vamos lá. Admiro os meus primos que sempre tiram boas. Sempre tiram? Quais primos que eu admiro? Todos os meus primos? Os que tiram. Se o caráter aqui é restritivo, eu admiro todos os meus primos? Não. Admiro os meus primos que tiram? Então eu admiro os primos, somente os primos. Eu poderia até enfatizar isso. Admiro os meus primos, somente os que tiram. Aí agora eu já usei o os, que é um pronome de admiro os meus primos, somente os que tiram. Somente aqueles que tiram boas notas. Eu estou restringindo, eu não admiro todos, eu só admiro esses, somente os que tiram. Significa que nem todos os meus primos tiram. Entenderam isso aqui? Então aqui eu estou dizendo que nem todos tiram boas notas. E eu só vou admirar os que tiram. Agora olha a outra oração. Admiro os meus primos, vírgula, que tiram boas notas. Agora que eu estou restringindo? Não, eu estou explicando. E estou dando a entender que todos os meus primos tiram boas notas. Porque no caráter explicativo, eu não estou restringindo. Então eu estou explicando e eu estou dizendo que todos tiram boas notas. É isso que você precisa entender na prova. Admiro os meus primos, viu? Que tiram boas notas. Se eu não estou restringindo, eu estou dizendo que todos eles tiram. É como se eu estivesse falando assim: admiro o povo brasileiro, viu? Que são muito simpáticos. Eu estou colocando todo mundo no mesmo bolo. Eu sei que tem um monte de tralha, mas eu não estou querendo dizer isso. Estou dizendo que o povo, eu estou querendo fazer uma boa política, eu estou dizendo que o povo brasileiro, todo mundo é. Eu sei que isso é mentira, mas quando eu coloco a vírgula, é isso que eu estou querendo dizer. Que o povo brasileiro como um todo, ele é simpático. Certo? Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Vamos fazer essa OBS então? Coloque assim, ó. No primeiro exemplo, você coloca assim: restringe, vírgula. Admiro alguns primos. Pode colocar assim: restringe, vírgula. Admiro alguns primos. No segundo exemplo, você vai colocar: admiro todos os meus primos. Beleza? Tranquilo?
Deixa eu pensar num exemplo aqui que ficaria errado. Depois eu vou pensar num exemplo que fique errado, tá? Que existem situações que eu não vou poder restringir. Por que eu não vou poder restringir? Por questões semânticas, tá bom? Tem situações que eu não posso restringir por questões semânticas, tá? Deixa eu pensar hoje. Por exemplo, quer ver um exemplo? Assim, os cariocas que nascem no estado do Rio de Janeiro, sem vírgula. Isso aqui é sem, estou botando sem vírgula. Vê se faz sentido. Os cariocas que nascem no Rio de Janeiro, sem vírgula. Eu estou restringindo. Eu estou falando somente dos cariocas que nascem. Mas isso faz sentido? Isso faz sentido? Eu restringi? Para ser carioca, ela tem que nascer onde? Semanticamente, ficou ruim. Ficou ou não ficou? Os cariocas que nascem, mas todos nascem. Então não faz sentido eu restringir. Eu posso falar assim, olha só, olha o que eu queria construir. Os cariocas que nascem no Rio de Janeiro são muito inteligentes, sei lá, eu queria dar alguma característica, são muito simpáticos, né? Os cariocas que nascem no Rio de Janeiro são muito simpáticos. Essa oração está certa ou está errada? Semanticamente, essa oração não faz sentido nenhum. Certo? Agora, se eu colocar... Conseguiu pegar? Tem como eu restringir isso? Os cariocas que nascem no Rio de Janeiro são simpáticos. Isso faz sentido? Não, por quê? Porque todos os cariocas nascem no estado do Rio. Não tem como o cara ser carioca e nascer em São Paulo. Não, eu sou carioca, mas nasci na Paraíba. Não existe isso. Então, aí eu tenho que usar... Eu quero que vocês entendam que a Sebastião, que é uma banca inteligente, ela vai colocar assim: pode-se suprimir a vírgula, ela vai colocar lá a situação com vírgula. Aí ela vai colocar: nesse caso, pode-se suprimir a vírgula sem prejuízo semântico. Certo ou errado? Agora, sem prejuízo gramatical, tudo bem. Porque com vírgula, essa vírgula não é uma vírgula obrigatória gramaticalmente. Gramaticalmente pode ser com vírgula ou, mas semanticamente está tudo errado. Pegou isso aí? Aqui, a vírgula aqui, semanticamente, ela é uma vírgula obrigatória. Eu posso falar assim, ó, os cariocas, vírgula, que nascem no estado de... Agora está certo. Porque agora eu estou explicando quem são os cariocas. Os cariocas, vírgula, que nascem no Rio de Janeiro. Está tudo certo. Está tudo aqui. Entenderam isso aí? Isso cai em prova demais. Isso aí só aluno que estuda de verdade acerta uma questão dessa. Aluno tacanho, aluno preguiçoso, vai errar a questão, não sabe nem de onde. Pô, essa aqui era muito difícil. Não era muito difícil. Você não sabia essa questão semântica aí. Tranquilo, beleza. Legal. Everson, você quer café? Não, que pena. Tá? Nós vamos parar por intervalo e retornaremos daqui a pouquinho, tá bom?